Essa mensagem tem como título: Sou ovelha e ele é o meu pastor. Essa mensagem ela é baseada na passagem bíblica do Salmo 23, o capítulo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então essa frase tão conhecida carrega uma das maiores declarações de confiança e dependência que podemos ter em Deus. Mas para entendê-la de verdade, precisamos olhar para a figura da ovelha. O Salmo 23, ele não fala só do pastor. E eu vejo muitas vezes as pessoas pregarem essa mensagem com ênfase apenas na figura do pastor. Então é preciso entender que precisamos, nessa mensagem, olhar para a figura da igreja. E você vai perceber, é preciso humildade para aceitar ser ovelha e fé para confiar no pastor. Tem muita gente que quer o pastor, quer a figura do pastor, mas ela não quer ser ovelha. Ou ela até se denomina como ovelha, mas ela não entende o que é ser uma ovelha. E nós precisamos entender isso, para que a figura do pastor possa agir nas nossas vidas. Então temos que analisar algumas características da ovelha. A ovelha, ela é indefesa e depende totalmente do pastor. Depende totalmente do pastor. A ovelha não tem dentes afiados. A ovelha não tem garras. A ovelha não tem veneno. Não sabe lutar. Embora seja fujona, ela não corre bem. Ela depende do pastor para tudo. A ovelha depende do pastor para tudo. Há muitas pessoas que falam: eu dependo de Deus. Mas Deus ungiu um pastor para cuidar de você. A unção de Deus foi derramada sobre o pastor. E é seu ofício, é seu trabalho, é seu ministério cuidar das ovelhas. Lá em João 15,15 diz: sem mim nada podereis fazer. É uma palavra de Jesus. Jesus se colocava nessa posição. E até hoje nós dependemos dele. Mas ele, quando foi assunto ao céu, ele falou: eu não vos deixarei órfãos. Derramarei sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Dependemos do Espírito Santo de Deus. Mas é esse Espírito Santo que nos guia, que nos conduz, que nos leva para o rebanho, para a igreja. A palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Então não está falando de um só. Está falando de 2 ou 3. Não é orgulho que nos salva, é a dependência. Deus espera que, Ele não espera, que sejamos leões espirituais.
espera que sejamos ovelha que ouve a sua voz. Ele não está atrás de leão, ele está atrás de ovelhas. A ovelha vive em rebanho. É uma característica da ovelha. Ela não vive sozinha, ela vive em rebanho. Não foi criada para caminhar sozinho. Ovelha isolada, ela vira presa falsa. Lá em Hebreus capítulo 10, 25, diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Não vou nem falar dessa narrativa aí dos desengrejados, porque isso tomaria muito tempo e causaria uma certa polêmica. Mas há esse grupo aí, nas redes sociais. Então, sozinho, o crente ele enfraquece. No rebanho, há proteção, há calor, há direção. A igreja é o aprisco de Deus para as nossas vidas. Assim como o aprisco, no sentido literal, era para as ovelhas. A ovelha é fugidia, é desatenta, mas o pastor vai atrás. A ovelha se distrai com facilidade, vai atrás de um matinho verde e quando se vê está perdida. Preste atenção na sua vida, quantas vezes você foi atrás desse matinho verde. Lá em Isaías 53, 6 diz: todos nós andávamos desragados como ovelhas, desagarrados ou desgarrados como ovelhas. Mas Jesus contou de um pastor que deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Está lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 4. Você pode ter se afastado, mas ele nunca te perdeu de vista. Você pode ter se afastado, mas o pastor nunca te perdeu de vista. Deus nunca te perdeu de vista. Ele está sempre olhando por nós. Uma outra característica é que a ovelha ela cai facilmente e precisa ser resgatada. Não seja orgulhoso, entenda isso. Nós caímos com facilidade. Aí cada um tem a sua queda, ou tem a medida da sua queda, a medida do seu pecado. Mas não tem pecadinho, não tem pecadão. Você está desgarrada. Uma outra questão é o peso da lã. Então, quando a lã cresce demais, faz com que a ovelha caia e ela não consegue levantar sozinha. Tem muita gente aí querendo se erguer sozinha, mas a ovelha ela não consegue se levantar sozinha, porque a sua lã ela pesa. Então, assim somos nós, quando carregamos peso demais, fardo que não é nosso, orgulho, pecado não confessado, nós caímos. Mas o pastor vem, levanta, limpa e carrega no colo se for preciso. Isaías 40, 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços. Recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço.
Uma outra característica da ovelha é, muitas vezes, essa é dura, é brava essa mensagem, mas às vezes a ovelha precisa ter a perna quebrada para parar de fugir. Quantas pessoas estão com a perna quebrada dentro da igreja? Elas estão com a perna quebrada, mas elas estão dentro da igreja. Então, sabe o que o pastor faz com a ovelha teimosa? Ele quebrava a perna, literalmente. Ele quebrava a perna da ovelha e a carregava nos ombros, até ela aprender a depender. É comum no Salmo 23, aí nas literaturas, ter aquela figura do pastor com a ovelha nos ombros. Pois entenda, aquela ovelha, ela está com a perna quebrada. Hebreus 12, 6 diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama. Então é uma correção de amor, é uma correção com amor. Às vezes a dor que você está passando é um grito de Deus dizendo: volte para o aprisco. Uma outra característica da ovelha, essa vocês vão se identificar. A ovelha, ela não escuta direito. Quantas ovelhas nós tentamos aconselhar e ela não quer escutar. A ovelha não escuta direito. Mas quando está em perigo, tem uma outra coisa que é característica da ovelha. A ovelha, ela berra e berra alto. É verdade, ovelha tem audição limitada, mas quando sente o perigo, ela berra. E o bom pastor a ouve. Salmo 34, 17. Clamam os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, quando você estiver sem saída, clame ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Ele é o pastor que responde ao som da ovelha aflita. É porque muitas vezes você não quer fazer isso. Mas a ovelha tinha essa característica, ela era fujona. Mas ela gritava, ela pedia socorro. E ela sabia que, gritando, o seu pastor viria socorrê-la. Então, quando você está sem saída, clame. Ele é o pastor que responde ao som da ovelha. Uma outra característica, né? Agora não do pastor, mas não da ovelha, mas do pastor, o cajado do pastor tem uma curva. Porque o pastor sabe onde a ovelha cai. Para ser mais preciso, o pastor sabe que a ovelha cai no aprisco. Ovelha cai no abismo. A ponta do cajado é curva para alcançar a ovelha no aprisco. Ela cai com frequência, porque é desatenta. Ela é inocente. Ela é inocente. Não sei se vocês já assistiram aquele filme, O Quarto de Guerra, mas ele fala sobre isso. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades que habitam as regiões celestiais. Então nós não sabemos, né, não temos consciência dessa dimensão, dessa guerra espiritual que é
travada nos céus. Salmo 42. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha. É isso que o pastor faz. Ele te tira desse charco de lodo, ele te tira desse lago horrível e põe os seus pés sobre a rocha. Você pode estar no fundo do poço, mas o cajado dele ainda te alcança. Conclusão: o Senhor é meu pastor e isso me basta. A Bíblia relata de uma enfermidade que Paulo tinha e que por muitas vezes ele orou ao Senhor, e a resposta do Senhor para ele foi: a minha graça te basta. O Senhor é meu pastor e isso tem que me bastar. Davi era pastor antes de ser rei. Ele sabia o que uma ovelha é, por isso ele termina dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E ele termina onde toda ovelha deve terminar: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Habite na casa do Senhor para sempre. Esteja na igreja sempre. Tenha o seu pastor. Tem muita gente que está faltando um monte de coisa na vida dele, mas sabe por quê? Porque o Senhor não é pastor deles. Ele não aceita ser pastoreado. Ele não aceita essa necessidade. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Que essa mensagem possa ter tocado o seu coração e que você possa ter um novo entendimento sobre a sua condição de ovelha e da necessidade de ser pastoreada para a glória de Deus.